Muito bem, estamos novamente aqui no canal para trazer mais um comentário da lição bíblica e hoje nós vamos estar aqui iniciando uma discussão, na verdade uma apresentação sobre Deus é triuno. Na verdade realmente sobre a Trindade. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes para ficar mais fácil de desenvolver o conteúdo e a aprendizagem, tá bom? Bem, nesse primeiro vídeo eu vou apenas me deter na definição, certo? E basicamente em cerca de dois credos, tá? Para poder mergulhar não somente na escritura, mas também na história, né? O credo dos apóstolos, depois o credo niceno, ok? E depois no segundo vídeo, na segunda parte, sobre a Trindade, né? Deus é triuno, nós vamos expandir a lição. Nesse primeiro vídeo, nós vamos apenas trabalhar rapidamente a questão da definição de Trindade, tá bom? Bem, aqui nós temos a lição bíblica no texto áureo. É um dos textos que nós usamos para comprovar a doutrina da Trindade. Sabemos hoje que, por meio da revista Lição Bíblica, não é? Que trata-se da apologética, a defesa da fé, existem vários e vários grupos de pessoas e de crenças que não acreditam na Trindade, né? E porém, a Bíblia ensina a Trindade. Então, um dos textos que nós podemos citar é justamente esse Mateus 28, 19, certo? Só que os adeptos sectários têm uma contra-resposta a isso. Então, nós precisamos, nesse exato momento, conhecer melhor a Escritura para poder refutar os dizeres desses grupos. Bem, no textual diz assim: portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, verso 19. A verdade prática é: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Isso é verdade. Só que a revelação e a iluminação do, da pessoa de Deus era progressiva, né? Principalmente no Antigo Testamento. Nós não vamos encontrar uma organização, né? Assim, no sentido de ser dessa forma de hoje em dia, né? Nós temos aqui uma revista bem organizada, com textos bíblicos juntos, né? Bem escolhidos para poder aí comprovar, né? Nesse sentido aí. Só que a revelação de Deus triuno, ela está em toda a Escritura, porém nós precisamos mergulhar e aceitar o que está escrito a princípio, tá? Principalmente dentro aí do Antigo Testamento. Vamos ver aqui Deuteronômio capítulo 6, verso de número 4. Deixa eu ver, vamos ver aqui. Então, o texto bíblico de Mateus 28, 19 é um dos textos que prova a doutrina da Trindade. O outro texto, no Antigo Testamento, dessa vez, se encontra em Deuteronômio, capítulo número 6, verso 4. Diz assim, cadê? Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, algumas traduções, elas vão trazer por né? Um Senhor. Então, quando o hebraico vai ser traduzido, né, para português, enfim, ele teria duas oportunidades, né? Um Senhor, um Deus. No sentido de Yashid, que é singular, único, uma única espécie, enfim, e Yeshad, unidade plural. Só que o autor, ao usar único ou ele usou Yeshad, que isso significa o quê? Que na concepção monoteísta, né, e até mesmo proferida lá em Mateus, na verdade Marcos 12, 28, a gente encontra, na verdade, a expansão e a correto entendimento do monoteísmo, que é basicamente o seguinte, que Deus é, na verdade, triuno, ao utilizar Echad e não Eshid. Então, mais uma evidência no Antigo Testamento de que Deus é triuno, baseado em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, certo? Então, toda a escritura é inspirada e comprova e prova a doutrina da Trindade. Bem, rapidamente aqui, eu quero pegar aqui o dicionário, né, que eu estou utilizando aqui para o estudo, de Claudionor Corrêa de Andrade, da CPAD, Dicionário Teológico,
na página 349. Se você tiver aí, você pode abrir na página 349, diz assim, trazendo a definição de trindade. Uma vez que a palavra trindade não for usada por nenhum dos autores bíblicos, mas o seu conceito, as suas ideias, o pensamento, a doutrina, né, está realmente em toda a Escritura. Vejamos o seguinte. No dicionário diz assim, sobre definição de trindade. Bem, doutrina bíblica, segundo a qual a divindade, embora una em sua essência, subsiste nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As três pessoas são iguais na substância e nos atributos absolutos, metafísicos e morais. Apesar do termo não se encontrar na Sagrada Escritura, as evidências que atestam a doutrina são, tanto no Antigo Testamento, como já viu, né, por exemplo, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, é uma das provas disso aí, e Mateus capítulo 20, verso 19. Como no Novo Testamento, são incontáveis. A palavra trindade foi usada pela primeira vez em sua forma grega por Teófilo e em sua forma latina por Tertuliano. O credo atanasiano assim se expressa acerca da doutrina da trindade. Adoramos um Deus em trindade, e a trindade em unidade, sem confundir as pessoas, sem separar as substâncias, tá? Então essa é a definição de trindade. Tudo bem? Agora nós vejamos o seguinte sobre um aspecto bem rapidamente sobre a história, né? Avançando um pouco, né? Aqui para vocês pegarem, para você entender, esse vídeo tem o objetivo você entender que quando a gente está falando sobre Deus é triuno, nós estamos falando sobre trindade. Então eu quero me deter em alguns pontos técnicos, né? E mostrar dentro da história, né, e definições, e no Antigo e no Novo Testamento, a trindade, tá? Quando a gente vai para a história demonstra a trindade, o nome em si, né? O uso desse nome, o conceito desse nome. Quando a gente vai para a escritura, nós encontramos conceitos, comprovações, evidências, provas sobre esse conceito, tá bom? E dentro dessa historicidade da trindade, a gente vai ver aqui, justamente, eu estou utilizando aqui do escritor Gabriel de Oliveira Porto, Entenda a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, na página 93, ok? Bem, diz assim, desde os princípios, desde os primeiros séculos da era cristã, os teólogos constataram a necessidade de desenvolver uma definição teológica a respeito de Deus, de Cristo e do Espírito Santo, e das doutrinas básicas cristãs. Aí surgiram, por exemplo, o credo dos apóstolos, né? Que diz assim, creio em Deus, Pai onipotente, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu aos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está assentado ao lado do Pai. Voltará para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Então esse é um credo que apoia, comprova a doutrina da Trindade. Então, o credo apostólico já continha uma forma básica das principais doutrinas a respeito de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, da Igreja, da ressurreição, do juízo final, né, e da Trindade. Esse credo carecia de definições mais sofisticadas e detalhadas a respeito da divindade e da humanidade de Jesus Cristo, de forma histórica, de forma filosófica, né, de forma argumentativa, da personalidade do Espírito Santo e assim por diante. Então, no século IV, em 325 d.C., o Concílio de Nicéia propôs uma forma mais completa desse credo, que veio a ser formalmente adotada no Concílio de Constantinopla em 381 d.C. Bem, se você quiser entender um pouco mais sobre a história, principalmente sobre esse credo de apostólico, nós temos aqui no canal uma playlist, né, aberta a todas as pessoas sobre Cristologia. E eu estou comentando esse credo apostólico parte por parte, tá bom? Que é um dos credos que comprova tudo da Trindade. Ok? Se você tiver interesse, é só procurar ou pelo meu WhatsApp ou pelo
no YouTube mesmo, tá bom? No meu canal, ok? Bem, esse credo, o credo de Constantinopla, foi desenvolvido a partir do credo apostólico, mas é bem mais completo e específico em relação à Trindade, e se tornou conhecido como credo niceno-constantinopolitano, ou credo niceno. Esse credo, que normalmente vai reforçar dentro da história, né, a doutrina da Trindade. Então, diz o seguinte: creio em um só Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, ou luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, por nós homens, para a nossa salvação. Desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo. No seio da Virgem Maria e se fez homem. Também, pois, por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme a Escritura, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. O seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou por meio dos profetas, criou na Igreja uma santa, universal e apostólica. Professa um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida no mundo que há de vir. Amém. Então, posteriormente, os pais capadócios, no século IV ainda, lutavam para que fosse escrito no credo o termo consubstancial, para definir a natureza do Filho e do Espírito, demonstrando que o Filho e o Espírito Santo são constituídos da mesma essência ou substância que o Pai. Então, esse mistério da Trindade, ele é infinito, ele é possível de entender, mas muito complexo, muito abrangente. Então, Deus é constituído por sua substância, ou essência divina osília. Porém, ele subsiste em três pessoas, hipóstases, que são formadas por essa mesma substância, compartilhando assim sua natureza, características e atributos. Aí que finaliza esse vídeo, diz o seguinte: nós aqui nessa primeira parte oferecemos a vocês a definição, né, básica da palavra Trindade. Depois nós puxamos textos bíblicos do Novo Testamento que comprovam a Trindade. Depois nós apresentamos textos bíblicos no Antigo Testamento que comprovam a Trindade. Posteriormente nós já comprovamos na história da Igreja e do cristianismo que a Trindade foi não só crida daquela forma que a gente apresentou pelos textos, mas que foi desenvolvida, sistematizada, e houve recursos linguísticos para cada vez mais se entender esse grande e mistério eterno que é a crença que Deus é triuno. Bem, se você gostou desse vídeo, quiser nos ajudar, é só compartilhar, deixar seu like, um comentário, sua opinião, sua sugestão, sua dúvida, né, dentro do contexto. Então, essa foi a primeira parte e espero que Deus nos ajude sempre para a gente poder produzir a segunda parte, onde nós vamos expandir, né, e comentar diretamente justamente a lição de número 3, né, falando sobre o tópico 1, tópico 2, tópico 3, né, e realmente é um estudo assim que é para a vida toda. É um estudo que nunca se acaba, certo? E muito obrigado por sua atenção, paciência, consideração. E é um privilégio ter você aqui conosco, tá bom? Eu agradeço muito a Deus, a sua presença é muito importante. Cada um que eu conheço pelo WhatsApp, cada pessoa que eu conheço aí pessoalmente. E forte abraço a todos, bons estudos. E aguarde o próximo vídeo, onde nós vamos aí entrar na lição propriamente dita. Alguns vídeos vão ser divididos em 2, 3 pedaços, né? 3 partes, por conta do tema ser muito vasto. Outros vídeos talvez sejam apenas um vídeo, mas se eu achar necessário, será dividido em 2, 3 partes, tá bom? Espero que vocês compreendam essa nossa metodologia para melhor entendimento e aprendizado, né? Porque não adianta estar gritando, não adianta estar falando, não adianta estar explicando sem você não entender. A minha preocupação aqui no canal é que você realmente venha entender, né? Dentro da escritura, dentro da filosofia, dentro da história, dentro da geografia, dentro dos recursos linguísticos, tudo aqui que nós temos como objetivo, né,
aqui de passar aqui no canal, tá bom? Então, forte abraço e até o próximo vídeo.